Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Hoje é quarta-feira, 17 de abril. Você vai assistir a esse vídeo aqui lá para 22, entre 21 e 23 de maio. Eu já consegui recuperar o nosso estoque de vídeos. Eu tinha 2 meses de estoque, mas quando comecei a tradução da Bíblia, danou-se, desgraçou-se, escafedeu-se e eu fui consumindo os vídeos porque não dava para gravar. Cheguei a 0 e falei, não, alguma coisa vai explodir. Então, cortei uma sessão de vídeos. Eu liberava vídeos todo dia, 3 vídeos ao dia, 8 da manhã, meio-dia e 19 horas. Cortei a sessão das 8 da manhã e pronto. A coisa estabilizou novamente. Agora eu consigo traduzir a Bíblia, estou até adiantado, mais de uma semana adiantado, e consigo gravar os vídeos, recuperar o estoque. Pretendo fazer um estoque de 3 meses. O normal é eu ter 2, mas eu vou fazer de 3 porque eu quero levar Bel às terras lusitanas e preciso de um estoque de vídeo para que o canal não fique desassistido. Eu não vou gravar vídeo enquanto estiver lá, vou fazer lives provavelmente, responder os comentários e no resto do dia levar Bel para conhecer o norte de Portugal, que é o interesse dela. Damásio, sentir e saber as origens da consciência. Estamos nos encaminhando para o final. Já foram aí 4/5 do livro, mais alguns vídeos e a gente termina. Já chegamos nos finalmente e finalmente eu descobri onde está a minha discordância de Damásio. Para mim, o que ele está tratando como consciência não é consciência. Ele ficou no nível da mente. E aí, nesse nível, ele trata de modo extraordinário, mas para mim é um equívoco jogar a consciência nesse nível aí. Vamos ver como a coisa continua. Eu vou ler provavelmente 2 capítulos, Consciência Ampliada e Fácil, e a você também. Talvez, dependendo da quantidade de tempo que a gente invista, eu posso ler o 3º capítulo. Vamos lá. Consciência Ampliada. A ideia de que uma mente pode ser tornada consciente quando os sentimentos estão presentes e o sujeito é identificado pode ser surpreendente à primeira vista, o que não é um problema. Eu não acho que essa descrição aponte para a consciência. Toda mente, para mim, se tem mente, tem sentimento. Ponto. Não tem mente sem sentimento. O sentimento é uma condição sine qua non para a emergência da mente, mas não da consciência. Uma mente dotada de sentimento e com o sujeito se identificando com esse sentimento, isso não produz mente. Mente não, consciência. Consciência não é o resultado de você somar pedacinhos que estão presentes de modo natural em todo ser vivo, ou pelo menos nos seres vivos dotados de sistema nervoso central. Consciência é outra coisa, é uma emergência crítica, fisiológica, material, concreta. Uma faculdade adquirida pelo cérebro humano, e só pelo cérebro humano, como a faculdade dos morcegos de voar, dos ornitorrincos de pôr ovos e do elefante de ter aquela tromba. Então, essa é a minha discordância. No entanto, a ideia de que a explicação que proponho para a consciência possa ser considerada pequena demais para a importância do fenômeno é um problema que precisa ser discutida. Eu não a considero pequena, eu a considero insuficiente. Eu não a considero correta. Não dá para aumentar ela para que ela se corrija. Não está faltando elemento nela. Há uma explicação, para mim, equivocada do fenômeno. Isso não é consciência, a consciência não se produz assim. A meu ver, na verdade, o problema não vem da explicação, e sim das expectativas associadas a noções tradicionais, vagas e infladas sobre o que a consciência seria, em contraste com o que a consciência de fato é e faz. Já ressaltei o papel evolucionário sem igual da consciência e o fato de que ela tem sido indispensável na história da humanidade.
Escolha moral, criatividade e a cultura humana são concebíveis apenas à luz da consciência. Sim, o que significa que os animais não têm consciência. Essa declaração já impede toda a discussão anterior. Porque o tempo todo Damásio põe a consciência como estando presente nos animais, mas os animais não têm escolha moral. Criatividade tem, cultura não. Então eu não entendo. Não entendo essa confusão que o Damásio acaba de fazer. No entanto, esses fatos são totalmente compatíveis com a escala na qual situo os mecanismos cruciais que fundamentam a consciência. Uma razão pela qual a explicação que proponho pode parecer modesta, direi, não é modesta, ela é inadequada. À primeira vista, relaciona-se à noção da consciência ampliada, um conceito que introduzi quando comecei a estudar o problema e do qual eu gostava bastante. A designação ampliada aplicava-se ao que eu considerava uma variedade abrangente da consciência, que englobava a nossa experiência de ler Marcel Proust, Lev Tolstói e Thomas Mann e de ouvir a Sinfonia número 5. Pois é, de Mahler, né? Pois é, ampla, alta, rica, longa, contendo grande parte da humanidade e seus respectivos habitats, que bebe do passado gravado em nossa memória, brinca criativamente com nossos repositórios de conhecimentos e projeta no futuro possível. Pois é, isso aqui não tem nada a ver com uma mente dotada de sentimento. Nada a ver. Isso aqui tem a ver com a capacidade que o cérebro humano, e só o cérebro humano, ganhou por processos evolutivos não planejados, não controlados, não premeditados, acidentais. E, eventualmente, como alguns querem, a ingestão de alimento cozido. De computar a computação e ganhar a faculdade de ter consciência do próprio processo. Então, enquanto todos os animais podem ter criatividade, por exemplo, e são inteligentes, os animais resolvem problemas, eles não sabem que resolvem problemas, eles só resolvem. Os animais funcionam quase que como um computador. Tem uma programação biológica e eles simplesmente seguem, sem saber, a programação biológica. Um animal jamais, mesmo que ele evolua, você pode treinar, jamais ele vai ler Proust, vai experimentar o prazer de ouvir Mahler ou Carmina Burana, por exemplo. Não, é um processo completamente diferente, é uma faculdade completamente diferente. É como as asas dos pássaros, né? Não adianta um macaco tentar se esforçar para desenvolver asas. Não vai desenvolver asas, não. Não é o esforço ou acrescentar alguma coisa. Se você colocar penas nos braços dos macacos, não viram asas. O problema, sob minha perspectiva atual, é que eu devia ter falado em mente ampliada e não em consciência ampliada. O mecanismo fundamental pelo qual imagens são tornadas conscientes permanece o mesmo quando o recurso é ampliado a 1 milhão de imagens ou a apenas uma. O que muda é a escala e a capacidade dos nossos processos mentais, conforme exigido pela quantidade de materiais que evocamos e com os quais estamos trabalhando, e pelas forças da atenção que são chamadas a intervir, e conforme pouco a pouco pelas telas inteiras de música, literatura, pintura e cinema são mentalmente englobadas e passam a pertencer a nós, isto é, são tornadas conscientes. Não acompanho isso aqui não. O caminho que Edgar Morin segue é completamente diferente disso, mas tem uma trajetória comum. Veja que Damásio fala de quantidade. Então, o que o Edgar Morin diz em O Método? Não vá vocês pensando que eu, um exegeta de bosta, estou aqui questionando Damásio a partir de estudar hebraico instrumental. Eu li o método 3 vezes, conheço o método de trás para frente. E o que Morin diz é que a quantidade de elementos envolvidos no cérebro humano, a organização, tanto a quantidade quanto a organização, levaram o cérebro a um processo crítico,
E quando estruturas materiais alcançam um processo crítico, elas passam para outra fase. Praticamente viram outra coisa. De modo que, quando o cérebro ganhou a capacidade de processar uma quantidade absurda de imagens, ele ganha a capacidade de processar o processo de processamento das imagens. Não é um jogo de palavras. O processo de imagens é o mesmo para 1, para 100, para 1000, para 1 milhão, mas chega um ponto em que você atinge um estado crítico e o procedimento material transforma o sistema em outra coisa. É mais ou menos assim, você vai aquecendo a água. A água não está fervendo, ela está aquecendo e é água líquida. Quando você chega a um ponto crítico, a água passa para outro estado. Não é um processo, é um momento crítico. A água passa para o estado de gás, vira gás. Ela evapora. E depois ela vai condensar, invertendo o processo, que não é um desenvolvimento linear até um ponto X. Quando chega no ponto X, até ali ela era líquida. As moléculas estão dispersas, aceleradas, mas não atingiram um ponto crítico em que transforma a estrutura em outra coisa. Quando chega ao ponto crítico, vira outra coisa. É assim com o cérebro humano. Até determinado ponto, ele é como o cérebro de um macaco. E nós seríamos ainda macacos, para apenas nos aproximar dos nossos parentes mais próximos. Nós seríamos como os chimpanzés, bonobos, gorilas, que têm um cérebro muito inteligente, muito criativo, mas não tem consciência. E não tem consciência porque não alcançou o estado crítico do processamento incalculável de rotinas cognitivas de mapeamento. E uma dessas rotinas é, enquanto o cérebro comum processa o meio interno e o meio externo, o cérebro humano processa o próprio processamento. Ele não apenas faz as imagens, ele toma um processo ou um metaprocesso sobre a própria imagem que ele produz. Então, ele produz a imagem e ele se apercebe da rotina de produção da imagem. Numa forma simples, o chimpanzé sabe. O ser humano sabe que sabe. Ele processa o conhecimento. Ele processa o saber. Logo, não adianta querer sofisticar uma mente que não atingiu o ponto crítico. Se esta avaliação do Morin estiver correta, se um símio superior à altura de um Homo sapiens passar pelo mesmo processo evolutivo, vai alcançar o mesmo resultado. Mas não passou, não alcançou. E a mente ampliada não é capaz de ler Tolstói. Não é não. Mente é uma coisa, consciência é outra coisa completamente diferente. Consciência é uma mente dotada de faculdades que uma mente não consciente não tem. E até aqui, o Damasio misturou completamente as bolas, na minha opinião, baseada na opinião de Morin. O problema é que eu posso estar lendo errado Damasio e Morin. O problema é todo seu. Você que decida. Fácil. E a você também. Eu considerava o famoso poema de Emily Dickinson, O Cérebro, uma ode à consciência, mas agora percebo que faz observações penetrantes sobre a mente humana. Veja, tem hora que ele faz referência à consciência como uma coisa, a mente é outra, e hora ele mistura tudo. Não sei se ele se dá conta disso. Considere os 4 primeiros versos. O cérebro é mais vasto que o céu, pois se os pomos lado a lado, aquele o outro contém. Fácil e a você também. Dickinson intui a necessidade do você quer dizer eu ou qualquer outro indivíduo no processo de criar uma mente consciente, mas seu enfoque é na escala dessa mente. Como é que o panorama visual e a cena auditiva que eu contemplo agora são tão maiores
do que a modesta amplitude do meu cérebro. É isso que ela quer saber. O cérebro tinha que ser mais vasto que o céu, e com isso ela quis dizer maior que o crânio, porque o cérebro podia conter não só o mundo que nos cerca, mas você também. Porém, como Dixon bem sabia, nem o mundo nem nós podemos realmente caber dentro do crânio. Primeiro, nós e o mundo teríamos de ser miniaturizados, redimensionados às proporções do cérebro. Assim que as novas proporções estivessem adequadas, seria permitido que nós e nossos pensamentos inflássemos para o tamanho do universo próximo e distante, e mesmo assim coubéssemos dentro da cabeça. Dixon comprometia-se francamente com uma visão orgânica da mente e com uma concepção moderna do pensamento humano. Aqui está a palavra espírito humano, que é um termo que não deveria constar de literatura séria especializada. No entanto, no fim das contas, o que se mostrava mais vasto que o céu não era o cérebro, e sim a própria vida, a genitora do corpo, do cérebro, da mente, dos sentimentos e da consciência. Mais impressionante que o universo inteiro é a vida, como matéria e processo, como inspiradora do pensamento e da criação. Eu acho esta página uma bobagem. Com todo respeito, isso é uma bobagem. Virou palavrório. O universo é extremamente mais complexo do que uma ameba. Lamento. A ameba não é muito diferente do Sol. Não é. A vida não é nada diferente da própria matéria. A vida é matéria. O fato de que nós não conseguimos intuir isso simplesmente olhando é porque nós olhamos para a vida carregados da mitologia religiosa. O pensamento idiota das almas, dos espíritos, dos fantasmas. O pensamento tacanho, viciado, ignorante dos deuses. Então nós caímos no poço sem fundo da dualidade, não da dialética, da dualidade. Então nós olhamos o universo se mexendo. O universo não está parado. Nada no universo está parado. Tudo se move em extrema velocidade em algum nível, e à medida que os níveis se tornam superiores, o movimento é bem lento. As montanhas se movem lentamente para o nosso nível, numa velocidade absurda para o nível do universo como um todo. Um piscar de olhos, o Everest sobe e desce. Tudo se move. Mas quando a gente olha para uma bactéria se movendo, a gente vê na bactéria uma coisa diferente das coisas que se movem, diferente da Lua, diferente do Sol. E aí a gente concede à bactéria atributos que não estariam presentes na matéria. É um absurdo, porque se a vida não for constituída de atributos da matéria, só da matéria, nada mais do que a matéria, nós teríamos que trazer coisas não materiais para dar uma explicação para a vida. Isso não existe. A diferença da vida para a não-vida é apenas a organização molecular, mais nada. Organização molecular, mais nada. E se você acha difícil que a organização molecular constitua coisas tão distintas, é porque você parou de estudar, parou de ler, e não se lembra que lá na escola você aprendeu que a nossa pele, a ponta do lápis e o diamante são feitos do mesmo elemento, carbono. A sua pele é carbono, o grafite do seu lápis é carbono, o diamante é carbono, tudo é carbono. Agora, por que é tão diferente? Por conta da organização. Dependendo de como a molécula de carbono se constitua, a expressão final daquela grandeza constituída tem uma determinação, tem uma consistência. A vida é isso, é tabela periódica num tipo de organização muito específico. Não vai mudar nada, não muda nada para o cérebro humano, o cérebro dos seres vivos. Para o cérebro do macaco, não tem diferença entre o funcionamento do universo e o cérebro dos animais. Em última análise, não vai ter diferença
do funcionamento do cérebro humano para o universo. Mas tem aí um aspecto. O cérebro ganhou uma capacidade crítica em função da quantidade absurda, literalmente absurda, de interações internas. As interações sinápticas, salvo se o universo for infinito, retiro o que eu disse. Se o universo for infinito, esquece o que eu vou dizer. Mas se o universo não for infinito, se ele for finito, há mais sinapses no nosso cérebro do que estrelas no universo. A quantidade de neurônios no nosso cérebro é da ordem de 80 bilhões, 100 bilhões. Mas cada neurônio se relaciona com milhares de outros neurônios. Então você pega os 80 bilhões e eleva a potência de milhares. Isso passa de quintilhões. É um negócio absurdo de quantidade de interações. É essa quantidade absurda de interações que faz emergir da matéria cerebral humana uma potência que o cérebro dos animais não tem, que o Sol não tem, que é se dar conta do próprio fenômeno, do próprio processo. Quem disser que a consciência humana é a consciência do universo não sabe o que está falando. Copia a frase, leu a frase, achou bonito, não entendeu nada, sai repetindo como um tonto. Está cheio de tonto. Não tem consciência no universo. Só na mente humana. Não significa grande coisa. Porque o fato de você ter consciência não muda nada, você não consegue mudar a rota do planeta Terra. Então, ter consciência não significa nada. Mas não é a mesma coisa do que você ter mente. Mas também não é a mesma coisa de você dizer que é uma situação completamente dissociada da matéria. Não, não tem nada de dissociado na matéria. É funcionamento da matéria. Um funcionamento hipercrítico, mas é. E assim, você tem estrela como o Sol, você tem anã vermelho, você tem gigante azul, você tem estrela de nêutron, você tem buraco negro. É tudo feito da mesma coisa. É tudo feito da mesma constituinte, que são os elementos da tabela periódica, né? As partículas bariônicas. Mas cada uma dessa grandeza atingiu um ponto crítico. E quando você atinge um ponto crítico, você se constitui numa espécie distinta da outra, ainda que você seja constituída dos mesmos elementos. É ecossistêmico e é crítico no sentido das variáveis e das grandezas envolvidas. Então, isso aqui é um palavrório, porque veja como isso aqui é filosofia ruim, inclusive. No entanto, no final das contas, o que se mostrava mais vasto que o céu não era o cérebro, e sim a própria vida. Não, a vida não é nada melhor do que o universo. Não é. Não há nada mais sofisticado numa célula do que no funcionamento de uma estrela, no funcionamento de um quasar. Não é. Lamento, não é. É uma rotina do universo. Nós só nos assombramos porque nos projetamos lá. Nós nos projetamos numa bactéria, mas não nos projetamos numa supernova. Nós nos distanciamos do universo, nós nos distanciamos da matéria, nós nos aproximamos da ilusão e do delírio de uma vida após a morte, de espírito, de deuses. Ainda estamos enfiados até a próstata nisso. Quando nós olharmos para um coelho e olharmos para um satélite natural e percebermos que ali há caminhos da mesma matéria, nós estaremos em condições de fazer boa filosofia. Essa filosofia aqui ainda está imbuída, mesmo que se julgue não, de uma diferenciação entre vida e matéria, como se vida fosse outra coisa. O problema é que se vida é outra coisa, veio de onde? Não, vida não é outra coisa. Vida é matéria. Vida é química. Química orgânica. Mas veja a pegadinha. A gente chama de química orgânica porque a química orgânica gera isso que a gente chama de vida. Mas é química.
E são os mesmos elementos químicos que geram qualquer outra coisa. Então, nós pegamos o resultado, que a gente pode julgar, avaliar de modo filosófico pobre, de modo teológico idiotizado, e retroagir sobre a vida e classificá-la como se fosse distinta da não-vida. A não-vida e a vida são coisas distintas? Não. A vida está longe de ser maior do que o universo. O universo é infinitamente maior do que a vida. Agora, na poesia vale qualquer coisa. Eu só não sabia que estava lendo um livro de poesia. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Apoie meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E eu vou encerrar deixando claro, se a gente tira essa página de má filosofia poética, mas se a gente tira consciência daqui, que é a causa de toda a confusão desse livro, o restante fica bom. As explicações da emergência da mente associada a sentimentos, para mim, é indispensável, é correta, mas isso estava num livro que não tem essas contradições, que é A Estranha Ordem das Coisas. Lá, Damasio não tentou enfiar uma explicação para a consciência. O edifício estava pronto, era maravilhoso. Aqui se tentou fazer o edifício, que é uma padaria, digamos assim, vender água sanitária.